calma, tranquilidade. Então, irmã Márcia pode orar para Deus abençoar a nossa aula, por favor. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Pai, Senhor que é todo-poderoso, Criador do céu, da terra, de tudo que há aqui, nós somos felizes, Pai, de estarmos no seu reino, Pai. Pela Amém. sua graça, nós estamos no seu reino. Pai, gostaria de pedir, nesse momento que vamos estudar a sua palavra, que o Senhor abençoe o nosso irmão Larry e nos abençoe para que nós possamos discernir o que vai ser falado aqui e praticar tudo o que vai ser falado, Pai. Nos dê entendimento espiritual e mental para absorvermos a sua palavra, Pai, e praticá-la. Abençoe todos, em nome de Jesus, Pai, que pedimos, que peço. Amém. Amém. Então, eu não diria que eu estou aqui como professor, ou coordenador ou colaborador, que na realidade a Bíblia que está nos ensinando, em muitas passagens, aprendemos uns com os outros. A Márcia estava orando sobre o reino de Deus, estamos falando sobre o reino celestial, mas sabemos que quem está em Cristo Jesus já está no reino. Ontem, na aula dominical onde eu estava, foi lido em Mateus capítulo 4, que Jesus chegou pregando que o reino de Deus está próximo, né? Nós podemos entrar, fazer parte desse reino, é um convite de Jesus. Então, para quem está assistindo o vídeo, estamos na aula 12, a segunda vinda de Jesus. Nessa série, a última aula. Claro que não vamos conseguir terminar tudo hoje, provavelmente vai levar pelo menos 3 aulas para ler tantos versículos. Eu vou ler o iniciozinho aqui. Temos uma palavra, não sei se todo mundo conhece essa palavra, escatologia, né? Acho que todo mundo sabe que logia vem da palavra logos, que é palavra, mas quando vem uma palavra assim é sobre o estudo sobre, né? Como biologia, o estudo sobre a vida, ou psicologia, estudar sobre a mente. Então, escatologia é a doutrina, o estudo sobre a consumação do tempo e da história, quer dizer, o fim dos tempos, a conclusão dos tempos. Esse assunto é bastante polêmico, pois que a maioria das informações sobre o fim dos tempos depende de interpretações de símbolos do livro de Apocalipse. Muitos aqui estavam comigo quando estudamos Apocalipse, que é um livro apócrifo, um livro simbólico, cheio de ilustrações, e então várias pessoas interpretam de várias formas. E aqui diz, então, que é importante estudar e procurar entender essa parte das Escrituras Sagradas, mas devemos ter uma grande flexibilidade sobre as conclusões baseadas em passagens, obviamente, simbólicas. Então, não queremos afirmar nada que a Bíblia não afirma e tem a afirmar uma coisa onde podemos estar errados. Mas eu creio que muita coisa Deus explica bem, e certamente nós sabemos que quando Deus está no controle, que Deus faz o que Deus fará, Ele só faz o melhor. Então, não precisamos nos preocupar com alguns detalhes, né? Até penso sobre Jesus no barco com os discípulos, né? Passaram por ventos, ondas, tempestades, mas, como diz a musiquinha, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, quer dizer, chegaram ao seu destino. E podemos até, né, aqui neste mundo terreno, passar por tempestade, dificuldade, mas se estamos com o Senhor, sabemos que o fim será melhor do que o começo. Então, vamos ver aqui a primeira parte
que o irmão que preparou esse estudo separou para a gente, são profecias. Profecias sobre a segunda vinda de Jesus. É interessante que aqui estamos falando sobre profecias no Novo Testamento, que não são as profecias do Antigo, falando sobre a primeira vinda de Jesus, mas profecias do próprio Novo Testamento, falando sobre a volta de Jesus. Certo? Então, vamos fazer como sempre fazemos, acho que os irmãos estão acostumados, pegando as Bíblias, lendo as passagens. Vou dar a primeira para a nossa irmã Luísa, João 14. Vou dar a segunda passagem para Maria Helena. Maria Helena tem Apocalipse 1:7, e ela pode ficar com outra passagem que será no mesmo capítulo. Não é não, desculpem, é Atos. Então é só esse mesmo, Maria Helena, Apocalipse 1:7. Depois então, Mateus 26:64. Ricardo. Não, você é Apocalipse. Okay. Apocalipse 1. Eu fiz minha mente não estava funcionando direito aí. Marcos, falei para Wellington, Mateus, né? Ricardo, Marcos 14:62. Quem vai ficar com Atos é a Márcia, Atos 1. Depois, pode ser a Sandy, Filipenses 3:20. O Valnei, Hebreus 9, 27 e 28. A Holly, 1 Tessalonicenses 1:10. E a Daisy, 2 Tessalonicenses 1, do 5 ao 10. Tá? Tá bom? Eu vou fechar os microfones e vocês vão abrindo um por um na hora de ler. E perdemos a Esther, né? Espero que ela volte. Cadê aqui? Pronto. Então, a Luísa, João, capítulo 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, aqui o próprio Jesus falando, prometendo que há de voltar. Até nós citamos essa passagem na aula anterior, quando falamos, citamos o versículo 2, onde Jesus diz, na casa do Pai há muitos lugares, há lugar para todo mundo, não tem vagas contadas, não tem falta de lugar, tem lugar para todos. Muito bem, Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Então, como da aula anterior falamos sobre algumas doutrinas falsas no final da apostila, na segunda folha dessa também tem uma parte que fala sobre falsas doutrinas, e essa parte aqui já esclarece, né, que quando Jesus voltar, todos vão ficar sabendo. Então, uma doutrina falsa que surgiu para tentar esconder um erro é que um grupo disse que Jesus iria voltar tal dia. Como não aconteceu, o que eles fizeram? Falaram, não, ele voltou sim, só que foi em segredo, né? Nem todo mundo viu. Ele só apareceu para alguns. Mas aqui, Apocalipse 1:7 diz que não vai ser assim. Mateus 26:64. Sim.
Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém. Ele também fala aqui sobre sendo visível, Marcos 14, 62. Disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. É praticamente a mesma passagem lá de Mateus 26. Agora, esse foi o primeiro ponto, letra A, no nosso esboço. Jesus prometeu voltar. A segunda parte aqui, letra B, os anjos profetizaram sobre a volta de Jesus, em Atos, capítulo 1, 9 e 11, quando Jesus voltou para o Pai. Veamos. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E foi e há de voltar. Não devemos ficar preocupados, ficar olhando, ver se é hoje que ele volta. É melhor a gente realizar nosso trabalho, cumprir nossa missão, seguir Jesus hoje, e no dia certo, Jesus há de voltar. Letra C, os apóstolos e discípulos esperaram a segunda vinda. Então, temos Jesus falando, os anjos falando, agora são os apóstolos e discípulos falando sobre esse fato. Primeiro, eu coloquei Filipenses 3:20, dei para alguém Filipenses 3:20? Ah, tá. Então, Sandy. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Bem, estamos aguardando a volta do Senhor para irmos para nossa pátria, né, onde temos nossa cidadania. Hebreus 9, 27 e 28. Amém! E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É interessante aqui quem escreveu Hebreus compara as duas coisas, né? Nós vivemos uma vez, morremos uma vez e vamos prestar contas a Deus, da mesma forma Jesus veio a primeira vez para nos salvar e ele voltará a segunda vez, então, quando todos nós vamos prestar contas a Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da era futura. Muito bem, estamos esperando Jesus, aquele que nos oferece a verdadeira vida. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, essa passagem é maior, desde do 5 ao 10. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco,
quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Amém? Então, aqui é uma passagem que fala sobre vários detalhes, né? Essa passagem daria para a gente estudar mais, porque fala de Jesus voltando, como alguns serão punidos, outros receberão sua recompensa, né? Que para alguns será um dia de grande tristeza, para outros um dia de glória e de alegria e admiração. Desculpa, estamos indo, eu não abri para suas perguntas ou comentários. Alguém, alguma coisa até aqui? Então, até aqui temos Jesus falando, os anjos, os apóstolos, mas quanto ao dia, ninguém sabe. Vamos ver mais aqui. Esther não teve sua oportunidade, então Esther pode ser Marcos 13, 32. Maria Helena, Mateus 24, 36. Já vimos Atos 1, 7. Não vimos não, né? Então, Luísa pode ser Atos 1, 7. Wellington, Mateus 24, esta passagem um pouco maior, do 23 ao 31. Ricardo, Apocalipse 20, do 7 ao 10. Márcia, Lucas 17, aqui também é maior, do 20 ao 37. Sandy, Mateus 24, 32 ao 44. E Valnei, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Para fechar essa primeira parte. Então, qual dia, qual hora? Marcos 13, 32. Jesus falando. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, alguns falam, eu acho que eu teria que concordar, que quando diz que Jesus não sabe, se isso seria Jesus enquanto estava na Terra, né? Um ser humano. Eu creio que Jesus, lá com o Pai, hoje, em comunhão com o Pai, seria difícil o Pai e o Filho não estarem totalmente transparentes com todas as coisas, né? Isso é meu pensamento, posso estar errado. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, né? Que algumas coisas se repetem nesses três, é praticamente idêntico às vezes. Atos capítulo 1, versículo 7. Irmã Luísa, essa é sua? Está bem ligada na aula, né? Está tão atenta, escutando os outros. Atos 1, 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Então, Jesus falando para os apóstolos que eles não precisam se preocupar quanto ao dia e hora. Foi ali que aquele grupo não seguiu o que a Bíblia diz, né? Quando foram marcar uma hora e marcar o dia. Até, eu diria, né? Que se alguém marca um dia e diz que vai ser aquele dia, então pode ser qualquer dia menos aquele, né? Que aquele não vai ser. Penso eu, né? Mateus 24, 23 a 31. Diz aqui, o mal aumentará antes do final. Sim. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará o seu... Desculpa. Até 30? 31, me perdoe. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Amém. Então, aqui, de novo, muitos detalhes, né? De novo, diz que quando Jesus chegar, será como um relâmpago bem visível, não é uma coisa que acontece embaixo da mesa, embaixo de um telhado. Gostei aqui no final, acho que não tinha parado para refletir que quando fala que os anjos vão reunir os eleitos dos 4 cantos, né? Então, é muita gente, todos os salvos sendo recolhidos para o encontro com o Senhor. Outra coisa que acho importante frisar, nesse versículo 29, lendo aqui, me faz lembrar da minha mãe, porque eu acho que ela leu esse versículo e pegou de forma ao pé da letra, e como eu acho que muita gente faz isso, mas eu creio que aqui é um versículo apocalíptico, né? Como o livro Apocalipse. Então, está falando sobre o sol se escurecendo, as estrelas caindo do céu. Eu creio que não são essas coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar, mas sim coisas terríveis, né? Coisas fora do comum, coisas grandes. Outra coisa também que eu creio que nós temos que tentar lembrar e entender, e para mim o exemplo que eu consigo lembrar agora é a dor. Qual é a pior dor que existe? Não sei se você vai concordar comigo. A pior dor é a minha dor. Eu acho, né? Pelo menos a única dor que eu sinto, né? Não, eu não concordo, não. Então, pode discordar. É a sua? Não, sim. Até eu diria, eu na minha vida fui poupado de muitas dores. A pior dor que eu lembro foi uma vez, parece que ter sido algo dos rins. Não foi pedra nos rins, que pelo menos quando eu fiz o exame não apareceu pedra. Depois o médico falou, deve ter sido areia. Eu sei que eu pensei aquela noite que eu fosse morrer. Mas mesmo aquela dor sendo muito intensa, se
sentir uma dor agora, por exemplo, bater a mão com martelo ou qualquer coisa assim, a dor de hoje, nesse momento, vai ser pior do que a outra dor, né? Porque a outra dor já passou. A dor que estou sentindo hoje, agora é essa, né? Então, eu estou falando isso tudo para dizer o quê? Eu sei que em todas as épocas, né, as pessoas pensam que esse momento hoje, né, 2021, 2022, né, nunca houve coisas como hoje, né? Já passamos por Covid-19, agora tá com guerra na Rússia, os preços estão aumentando e tanta coisa errada, né? Tanta injustiça, tanta violência, e as pessoas, né, ficam pensando que esse é o pior dia, o pior momento na história. Mas se você estudar a história, certamente muitas coisas bem graves já passaram lá. Até se nós pensamos que aqui no Brasil as coisas estão difíceis, né? Certamente tem outros países, outros lugares onde estão passando por momentos mais difíceis. Só que nós só podemos sentir a nossa dor, né? O nosso momento, a nossa pandemia, né? Vão, né? Irmão, eu acho que o pior é os falsos profetas de hoje, entendeu? Porque, por exemplo, essa semana passada, lá no serviço lá, o pessoal ouve muito a Rádio Melodia, né? E foi um pastor lá dizer que essa guerra da Ucrânia aí tem a ver já com as coisas do fim do mundo, entendeu? Então, acho que esse que é o pior. Ontem, no Fantástico, tinha um falso pastor, né? Um cara que se titula pastor, já arrancou muito dia de muita gente, entendeu? E Jesus vem advertindo, até agora nessa passagem que o irmão Wilton leu, Jesus adverte, cuidado, né? No verso 14, no verso 4 aqui do capítulo 24 de Mateus, Jesus respondeu: veja que ninguém vos engane. Sim. Então, acho que uma das piores coisas que nós vivemos hoje é os falsos profetas. Que ensinam coisas que... Então, mas o que nós temos que lembrar é que sempre houve esse problema, não é um problema novo, né? Então, eu gosto que está escrito, né? O irmão que preparou esse esboço, ele colocou aqui: o mal aumentará antes do final. Agora, é difícil saber, prever pela Bíblia quando será, porque a Bíblia já diz que não sabemos quando, e que hoje tem coisas horríveis, mas também já tiveram outras coisas bem terríveis no passado, né? É isso que eu queria falar. Vamos para a outra aqui, Apocalipse 20, do 7 ao 10. Sou eu. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda... Marcharam, né? Marcharão, sei lá. Aqui está com M. Marcharão por toda... Está com M aqui, não está com tio. Está errada aqui a leitura, entendeu? Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Depois vi um grande
que foi que você está me batendo? Até o 10. Só até o 10. Ah, eu pensei que fosse até o 20. Perdão. Não, sem problema. Até o 10. O capítulo é que é 20. Eu já ia até o 20. Desculpa aí. Sem problema. Então, aqui também está falando sobre o final de tudo. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que fala sobre essa grande batalha, tudo preparado, um monte de gente lá, mas a vitória vem dos céus, né? O fogo desceu e os devorou, e acabou. Então, não precisamos ficar preocupados, né? Se nós estamos com nosso Pai, se nós estamos com nosso Jesus, nós estamos no time que há de ganhar a vitória final, e Ele há de cuidar de nós. Temos agora Lucas 17, e é o ponto F no esboço, que diz: a segunda vinda será rápida e inesperada para a maioria. É porque se ninguém sabe quando vem, então virá de repente. Lucas, sim. 17 do 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que chama a sua atenção nesta leitura? Me chama a atenção é que vai ser uma coisa muito rápida. Vai ser de repente e muito rápida. Tudo vai acontecer muito rápido. Eu achei interessante como Jesus compara a sua volta com os dias de Noé e a chuva lá naquela época, né? Que acho que também o dilúvio pegou todos despreparados, e também a situação de Ló, e até a mulher de Ló e a tragédia lá, né? Então, são situações que vieram assim. Desculpa, Márcia. Você queria falar mais? Não. Ricardo? Quer falar, Ricardo? Quando você falou o que chamou mais a sua atenção, né? Achou interessante? Eu achei muito interessante aqui, quando ele fala assim, naquele dia, no 31, naquele dia quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhante, quem estiver no campo não deve voltar atrás para coisa alguma, né?
Então, eu vejo que uma pessoa que faz isso, ela está despreparada. Ela não está vigiando, ela não está atenta. Porque se ela estiver atenta, ela não vai fazer isso. Ela vai reconhecer a volta do Senhor e vai se alegrar. Eu não sei se eu estou certo, eu penso sobre isso. Uhum. E a questão de uma pessoa ficar e a outra ser levada, ser tirada, é como se as que ficarem é porque vão ser julgadas, né? Vão para o juízo no final. E sempre é bom frisar que Jesus está apenas dando um exemplo, né? É certo que se as duas mulheres, as duas são de Jesus, as duas serão levadas. Né? Você tem dois homens, os dois homens, ninguém segue a Deus, os dois vão ficar. Ele diz um levado e um ficando, né? Um seguindo e outro não seguindo. Bom, né? Olha, isso me chama a atenção, que me mostra que a salvação ela é individual. Sim. Né? Com certeza. Quem está preparado vai. Se, no caso, a esposa não tiver, ela fica. O esposo, assim vice-versa. O irmão, né? Então, nós podemos e devemos, né? Incentivar o outro, tentar ajudar o outro, mas não podemos salvar o outro, mas também não devemos nunca achar que nós já estamos bem, nunca precisamos mudar, não precisamos nos preocupar, né? Que eu vou na igreja todo domingo, eu sou fiel nas minhas ofertas, tomo a ceia, eu estou bem. Não, preciso ter uma vida entregue a Jesus. Mais alguém? Então, vamos para a próxima. Mateus 24, 32 ao 44. Sim. Aprendam a lição da figueira. Quando seu ramo se renova e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém. Bem. Então, o que me chama a atenção nesse capítulo é a palavra vigiar. Né? Temos que vigiar. Vigiar quer dizer ficar atento, preparado, alerta, olhando para Jesus, servindo Jesus, seguindo Jesus, fazendo a vontade de Jesus todos os dias. E, novamente, quando estamos assim, podemos ficar despreocupados, que estamos aptos, preparados, né? Qualquer dia, qualquer hora, ele pode voltar e estamos bem. Como aqui fala do servo fiel e sensato, né? Se o patrão chegar, o empregado está cumprindo seu papel, o patrão pode chegar a qualquer hora. Não vai fazer diferença. De repente, até o empregado vai receber um elogio, né?
Mais alguém? Então, temos a última aqui desta parte, 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Bem. Então, Valdir, o que se chama a atenção aqui? Essa parte que diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Então, é o que diz aqui, né? A segunda vinda será rápida, inesperada para a maioria. E até essas duas ou três passagens aqui, poderíamos dizer que são um retrato do mundo de um modo geral, né? As pessoas vão levando a vida, né? Fazendo tudo normalmente. Quando eu estiver velho, eu me converto. Até faz lembrar daquele folheto que temos na igreja, né? Estou ocupado demais para pensar em Deus, jovem demais para pensar em Deus, feliz demais para pensar em Deus. Depois vem tarde demais para pensar em Deus. Então, essa é a primeira parte, as profecias. E quando a profecia vem do Senhor, coisa certa que vai acontecer. E agora vem o último dia, e a passagem principal, que está aqui, é a passagem em... Dá para ver aí? 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver esta passagem. Temos outras passagens também, mas esta aqui sobressai. E até interessante que já vimos várias passagens, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, para seus irmãos lá, estavam muito confusos sobre esse assunto, os irmãos lá em Tessalônica. Então, precisavam destas palavras de Paulo para esclarecer várias dúvidas. Irmã Esther, pode ler essa? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Pode ler agora, essa que depois a gente vai vendo as outras, uma por uma. Desligou o vídeo, mas não abriu o vídeo, o microfone. Não vai dar certo? Então, Sandy, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. O Esther conseguiu? Consegui. Então, tá bom. Pode ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficaram até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra
de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém. Então, qual a situação lá dos irmãos? E boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Boa noite, desculpa o atraso, viu? Que alguns, parece, né, pela leitura, o contexto aqui, que naquela congregação, alguns irmãos pensam que quem morreu antes na igreja, né? Se qualquer irmão morresse antes da volta de Cristo, que ele poderia perder a oportunidade de ir com Cristo, né? Então, Paulo explica muito bem, não, pelo contrário, quem morreu em Cristo, Cristo voltando, esses até vão primeiro. Depois, os que ainda estão vivos no dia da volta de Cristo, também irão, e todos vão encontrar com Jesus, diz aqui nos ares. E gostaria de frisar algo que o irmão colocou aqui no esboço, lá em cima, diz observação. A ordem exata de alguns eventos ele diz questionável, quer dizer, não podemos afirmar, né? Tem essa passagem, tem outras passagens, não queremos frisar exatamente como vai ser, mas eu creio que isso não nos preocupa muito, né? Eu acho que é como alguém preparando uma festa para a gente, pelo menos eu penso assim, né? Se naquela festa nem tudo for exatamente do jeito que eu achei que deveria ser, eu vou gostar da festa do mesmo jeito, né? As pessoas estão ali, eu estou sendo acolhido, né? Tem meus amigos ali, é um dia feliz, então, se o bolo for de outra cor, ou se canta parabéns mais rápido ou mais lento, ou, né? Isso não vai incomodar em nada. Não sei se isso foi um bom exemplo. Mas vamos lá, então. Temos 2 pontos aqui. Até o que eu vou fazer? Não são apenas... Acho que são 5 pontos tirados dessa leitura que Esther fez. O primeiro ponto, número 1. O Senhor dará a palavra de ordem. Número 2. A voz do arcanjo será ouvida. Pulando número 3 para número 4. A trombeta de Deus ressoará. Número 5. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E número 7. Os salvos vivos encontrarão com Jesus nos ares. Então, todos esses fatos estão aqui nesta passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Alguém quer frisar alguma coisa ou perguntar alguma coisa aqui? Se não, vamos ver, então, o ponto 3, 6, acho que 8. Vamos lá, então. Algumas dessas passagens já vimos, mas vamos ver de novo. Mateus 24, 30. Pode ser você, Flávia. Wellington, tem vários versículos aqui. João 6, João 6:40, João 6:44, João 6:54. Flávia, depois você pode ler Mateus 24, 31. E depois, Luísa, 1 Coríntios 15. Daí, Ricardo, João 5, 28 ao 29. E a Márcia,
Lucas 17, 34 ao 36. E a gente dá uma paradinha depois dessas passagens. Tá bom? Então, Mateus 24, 30. Flávia? Amém. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Tá bem. Fica aí, Flávia, que já você vai ler mais um versículo. João 6, aí o entra é versículo 40, depois o 44, depois o 54. Vamos com o versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. E o 54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqui, esse ponto é que Cristo aparecerá nas nuvens. Agora, o ponto 6, os anjos reunirão os escolhidos e eles serão transformados. Flávia, o 24 a 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. E, Luísa, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu gosto muito dessa passagem, 1 Coríntios 15, que nos ajuda a lembrar que seremos seres espirituais, né? Vamos para um lugar espiritual, não podemos ir para um lugar espiritual com esse corpo mortal, esse corpo físico. Seremos transformados. João 5, 28 e 29. Sou eu. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, esse é o ponto número 8. Na folha de suspeitos dos mortos também vão ressuscitar, mas ressuscitar para serem julgados ou condenados, né? Que todos vão prestar contas a Deus. Se o ímpio morreu hoje e morreu em vida, né, bem de vida, como dizem, né, com todo o seu dinheiro, com toda a sua fama, com todas as suas farras, um dia ele vai prestar contas a Deus. Não que ele morreu, quer dizer que ele escapou o juízo final. Lucas 17, 34 ao 36. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Até a passagem que você leu anteriormente, né, irmã? Isso. Muito bem. Vamos, então, para mais algumas passagens, ou, quer dizer,
Eu ia tomar a decisão pelo grupo. Para fechar essa parte, temos mais ou menos 10 passagens, são 8h30. Vamos mais 10 a 15 minutos? Pode ser? Tá? Não houve rebelião, não? Então tá bom. Gosto muito dessa passagem em 2 Pedro 3, acho que esclarece muita coisa. Valnei, pode ler, por favor. 2 Pedro 3. Rode Apocalipse 20, 11. Sandy, 2 Coríntios 5, 10. A Deise, Romanos 14, 10. Esther, 1 Coríntios 6, 3. E a Maria Helena, Apocalipse 21, 1 ao 7. Então, vamos lá, 2 Pedro 3. Do 4 a 10? Isto. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 8. Há todavia uma coisa mais, que não deves esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Forte, né? E aqui também, para mim, pelo menos, uma passagem muito clara de que o planeta Terra será destruído. Então, essa ideia de que haverá um paraíso no planeta Terra, não vejo com a base bíblica, né? Baseado em 2 Pedro, capítulo 3. Apocalipse 20, versículo 11. E vi grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bem, interessante a citação desse versículo aqui, né? Sumiu. Então, esse é o ponto 10, o universo será destruído. Ponto 11, todos os homens, ou todos os seres humanos serão julgados. 2 Coríntios 5, 10. Esses são 2 versículos bons para memorizar ou saber onde ficam, né? Quando está falando com alguém. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Então, quem vai escapar? Ninguém. Ninguém. Todos vão se apresentar diante de Deus. Romanos, capítulo 14, 10. Tu, porém, por
que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Eu acho essa passagem interessante, como Paulo encaixa ali, que o contexto é o relacionamento entre pessoas. E, às vezes, nós queremos julgar o nosso irmão, né? Mas aqui diz, não, quem vai julgar todos nós é Deus. Deixa o julgamento com Deus. O próximo ponto, 12. Todos os anjos serão julgados com a ajuda dos salvos. 1 Coríntios 6, 3. Não sei bem como será isso aí, mas está escrito. Quem tem essa passagem? 1 Coríntios 6, 3. É você, Esther? 3, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, olha, a responsabilidade será nossa. Então, vamos ter juízo, né? Acho que essa é a ideia de Paulo aqui. Vamos usar a sabedoria que Deus nos dá e agir assim. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Os salvos irão para os céus. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Amém. Acho que eu quero parar aqui. Eu acho que aquela passagem é uma boa passagem para a gente encerrar. Ainda falta mais o 14, 15, 16 e 17, que a gente deixa para semana que vem. Mas medite em Apocalipse 21, do 1 ao 7, eu acho que todos vão dormir bem esta noite. Graças a Deus que Jesus promete voltar e aqueles que estão em Cristo esperam coisas muito boas. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Valnei, pode orar para a gente encerrar. Se alguém tiver algum comentário a mais, pode falar depois da oração. Oremos. Soberano Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse estudo, ao qual foi ministrado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua promessa, Jesus, de voltar e buscar a tua igreja, Senhor. Por isso, Senhor, continua nos ensinando, continua, Senhor, nos capacitando, Senhor, para que estejamos, Pai, preparados, Senhor, para esse dia, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está participando desse estudo. Continua, Senhor,
cuidando das nossas famílias, dos nossos familiares. E nos dê, Senhor, uma noite abençoada de sono, Senhor. E amanhã, Senhor, pela manhã, o Senhor continue, Pai, no controle das nossas vidas, Deus. Pai, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos estar com todos. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite.